A pele da Stephanie já tá pronta, contornada e com iluminador. Então eu já usei base, corretivo, pó e fiz o contorno. Agora, para preparar os olhos, vamos começar com uma lapiseira retrátil preta. Começar na parte de cima. Só no canto externo pro meio. E com o pincel de 2 pontas língua de gato, a gente vai levemente esfumando. A ideia aqui é só tirar a marca. Na parte de baixo, a gente conecta as 2 linhas aqui embaixo. E vamos passar em toda a linha d'água sem ter dó. O lápis preto do canto, do meio do olho pro canto externo, sem se preocupar se tá reto ou não. Vamos esfumar só um pouquinho. São só batidinhas, só bem de leve. Depois de passar o lápis preto, a gente vai usar a paleta Dark Night. A gente vai usar o tom mais preto. Aí vai uma dica. A gente vai vir transformar essa sombra em pó num creminho. Então a gente vem um pouquinho do fixador de sombra no pincel. Aqui no cantinho a gente pega um pouquinho de sombra. No dorso da mão vai ver que ele vai virar um creminho preto. Esse creminho preto a gente vai usar para intensificar o lápis na linha de baixo. Olha lá pra cima. Além de ficar mais pretinho, a duração aumenta bastante. Depois de ter feito a misturinha com o preto, a gente vem só com o preto e vai marcando ainda mais. A ideia é deixar os olhos bem dramáticos. Não se preocupe com os pontinhos pretos que vão cair, a gente vai varrer com um pozinho. Ainda com a sombra preta, a gente vai reforçar onde a gente passou o lápis, rente à raiz dos cílios, usando apenas a sombra preta. A ideia aqui é que o próprio lápis sirva de base para grudar melhor a sombra preta. E assim a gente marca bem os olhos. Com o pincel que vem dentro da própria paleta, usando essa parte que é uma língua de gato, a gente vai usar na parte de dentro, sem nada, o fixador de sombra. Eu passei em toda a pálpebra móvel, depois do lápis preto, eu passei esse fixador de sombra, chegando até mesmo pertinho da sobrancelha. Com o pincel de esfumar, a gente vai pegar o tom marrom, pegar só um pouquinho dele, tirar o excesso, só para vir nos cantinhos. E vai marcar a parte de baixo só o côncavo, bem leve. Sempre com batidinhas trazendo da parte externa, dessa marca do côncavo, do ossinho, em direção à raiz dos cílios. Novamente, só um beijinho, bate para tirar o excesso e vem, só um pouquinho. Aqui o segredo é esfumar bastante. Sempre na parte do meio para fora dos olhos. Com o mesmo pincel que a gente usou para aplicar o fixador de maquiagem, a gente vai usar esse roxo agora. Ele vai vir no centro da pálpebra. Fazendo uma leve transição entre o roxo e o marrom que a gente aplicou um pouquinho antes. Aqui a ideia de uma sombra, ela vai estar bem marcada. A gente volta com o pincel de esfumar, de novo o marronzinho, e vai tirando essa bordinha, esfumando ao redor da marcação da sombra roxa, mas mantendo o centro roxinho. Aqui muitas vezes a gente só precisa encostar o pincel bem de levinho e ele já vai esfumando.
Agora para o canto interno dos olhos, para dar um pouco mais de luminosidade, eu vou trazer o marrom que tem um pouquinho de cintilância. E usar o pincel fofinho, que vem junto com a paleta. Sempre muito pouquinho. E tirando o excesso. Pode fechar o olho. Limpa o pincel que você usou marrom no dorso da mão. E a ideia agora vai ser tirar a marquinha que tá entre o marrom mais claro e o roxinho. Novamente, muito leve. E pensando somente nesse risquinho. Mirando e pensando somente nesse risquinho. Já é possível ver a diferença de um olho para o outro. A gente pode voltar com o roxinho só bem rente à raiz do olho, só no meinho, sem trazer a marcação de novo, só para deixar ele a cor um pouco mais intensa. Lembra que eu falei sobre as poeirinhas que caem? Eu usei um pouquinho de pó, olha lá pra cima, e a gente só varre elas. Como já tinha um pouquinho de pó embaixo, elas saem facinho. Pra dar um toquezinho extra, a gente pode vir com o roxo, só um pouquinho na pálpebra de baixo, só na parte externa. Delineador e rímel vão finalizar a parte dos olhos. Para ressaltar o arco da sobrancelha e levantar o olhar, a gente vai usar um pouquinho desse tom rosado. Bem pouquinho. Vale até erguer um pouquinho a sobrancelha com o dedo para mirar bem só no arco. Só no arco. Na sobrancelha da Stephanie, eu vou usar o nosso delineador tridente da cor Medium. Agora só um pouquinho de máscara. Na boca da Stephanie, eu vou usar o batom Glam, que é um vermelho bem fechado. E eu gosto muito de aplicar o batom com o pincel de precisão, porque aí eu consigo desenhar os lábios perfeitamente. Uma dica, comece sempre pelo centro da boca, fazendo um xizinho. Depois a gente vai fazer o contorno bem delicado com o pincel, aí então eu venho com a bala, aplicando sempre na parte de dentro de onde eu fiz o contorno. Agora eu vou dar uma dica para os lábios parecerem um pouco maior e para o iluminador ficar ainda mais marcado. Eu vou usar o pincel de esfumar gordinho, é o mais gordinho de todos. Eu venho com o iluminador e venho só no cantinho do que a gente chama de arco do cupido. Faz esse movimento com a boca. Tira o excesso com o dedo mesmo. Aqui embaixo também pode voltar, fazer o mesmo movimento. Também dá o efeito de lábios maiores. Se sair um pouquinho do batom, você corrige. E aplique um pouco mais de iluminador nas têmporas, no alto do nariz, porque essa maquiagem pede bastante. E por fim, para a maquiagem durar a noite toda, eu uso o spray fixador, Makeup Setting Spray. Deixa ele secar naturalmente.